Boa noite a todos e todas, colegas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sessão de encerramento do nosso seminário, das nossas atividades. Eu gostaria, então, de apresentar, aliás, dispensa apresentações, mas professor Ricardo Antunes, professor da Unicamp, na área da Sociologia do Trabalho, professor titular, autor de inúmeros livros, de uma envergadura intelectual e de uma militância política sine qua non, com livros publicados, com falas, interferências nacionais e também em países como Itália, Portugal, França, Inglaterra fortemente, para que converse um pouco aqui conosco hoje e nos dá a honra, uma grande honra realmente, de estar lançando aqui no nosso seminário o seu mais recente trabalho, o livro... Pega para mim, Ricardo, por favor. Esse belíssimo livro, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil 4, Trabalho Digital, Autogestão e Expropriação da Vida. Então, Ricardo já deu alguns autógrafos lá fora, no início. Ao final da sua conferência, ele também vai estar lá para quem quiser, quem estiver com o livro e quiser um autógrafo, isso será feito, poderá ser feito ao final dos nossos trabalhos aqui, tá bem? Sem mais delongas, até porque nós estamos com o tempo um pouco premido hoje. Infelizmente, achamos que podíamos ir até umas 10, 10 e meia, mas temos um outro colega que está também com a reserva desse anfiteatro. Ele tem um evento que se inicia amanhã e, por isso, nós estaremos encerrando nossas atividades aqui no anfiteatro até 15 para as 10, não é? Para que a gente possa, então, continuar com os autógrafos lá fora e o colega possa estar entrando e fazendo a arrumação para o seu evento que começa amanhã. Eu agradeço a compreensão de todos. Passo, então, a palavra agora ao professor Ricardo Antunes. É uma honra recebê-lo, Ricardo, mais uma vez, com a agenda sempre muito extensa, mas sempre tendo um tempinho aqui para nós, que nós agradecemos muitíssimo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Fabiane. Boa noite a todos, todas, né? Fico contente em estar mais uma vez aqui, nesse que é o 4º encontro. Encontrar também com todos os meus colegas, amigos do Estado BR, né? Num momento que talvez seja o mais grave de todo o período, né? Desde a ditadura militar. E talvez, em certo sentido, esse momento atual seja mais difícil até mesmo do que, ou quando se compara com o período da ditadura. Na ditadura havia alguma previsibilidade, né? O momento que nós estamos vivendo hoje, quer pelo cenário internacional, quer pelo cenário nacional, né, é de profunda imprevisibilidade, né? E tratar do tema do trabalho também no período em que, né, o trabalho está sofrendo o maior ataque, não é? O maior ataque desde que o capitalismo se constituiu enquanto tal, né? Se nós fôssemos lembrar o capitalismo do século XX, né, a sociedade do automóvel, claro que era um trabalho, o que dominava naquele mundo produtivo era um trabalho pautado, né, por uma, digamos, uma forte fragmentação, por uma forte coisificação, um regime parcelar, fragmentado, coisificado, mas paralelamente a isto, né, houve um período, todo o século XX, né, de luta intensa pelos direitos sociais e coletivos do trabalho. E exatamente este período que nós estamos vivendo, com o advento da chamada empresa flexível, do mundo informacional digital, que
é possível descortinar uma devastação do trabalho em escala global, e um processo em que, em poucos anos, décadas de luta da classe trabalhadora brasileira estão sendo, digamos assim, eliminados pela conjugação, não é, de um Congresso horroroso, não é, que resultou de um processo eleitoral muito particular, muito excepcional, não é, o que vem fazendo com que aquilo que já vinha se iniciando, se intensificando, não se iniciando, se intensificando sob o governo Temer, né, chegue hoje a uma situação que daqui a pouco nós vamos, só faltará eliminar a Constituição de 88. Nós estamos às vésperas de dizer, bom, encerrada a Constituição de 88, né, talvez a gente volte para uma Constituição imperial, né. Fabiane vai me ajudar aqui no tempo, né? Mas por que nós estamos vivendo esse momento? Eu vou tentar apresentar 4 ou 5 conjuntos de problemas, viu, Fabiane? E depois para a gente poder ter um tempo para discutir um pouco. Por que nós estamos vivendo esse momento, né? A primeira coisa importante é que, a partir especialmente da crise de 68, 1968, as revoluções de 68, na França, na Alemanha, vários outros países da Europa, nos Estados Unidos, México, Brasil, 69 na Itália, não é? Outono quente, Cordobaço na Argentina, a própria invasão soviética à Tchecoslováquia, não é? Tudo isso marca, digamos, um ano onde tudo que é sólido parecia, tá certo, que iria desvanecer. E a partir desse movimento, digamos assim, que abalou os pilares do capitalismo, nós tivemos, entre 68 e 73, um período muito complicado, onde a crise estrutural do sistema do capital, e em particular a crise estrutural do capitalismo, né, fazia, digamos assim, esgotar um ciclo de produção que foi o ciclo do século XX. Predominantemente tayloriano-fordista, todos nós conhecemos em detalhe isto. O que acontece, digamos assim, nesse período aberto entre 1968 e 1973. Nesse período, né, de confrontação social ampliada e de crise estrutural do capital, né, o sistema, por exemplo, taylorista e fordista se mostrou, né, não mais capaz de dar conta do capitalismo, né? Se redesenhou digamos assim, a hegemonia, a dominação e a estruturação do capital. E o primeiro elemento importante deste redesenho foi que, especialmente a partir de 73, o mundo informacional digital, o mundo do maquinário, digital, entrou no sistema produtivo de modo avalaçador, tal como um biruta, ou, se fôssemos lembrar o Karl Polanyi, como um moinho satânico. O mundo da técnica, o mundo da tecnologia, prisioneiro da razão instrumental do capital, que tinha recém-ingressado
numa nova fase, a fase dos computadores, do maquinário informacional digital, esse entra pesado no mundo da produção em sentido lato. O que se discute hoje, eu vou tentar no final da minha fala apresentar a tragédia que nós estamos na iminência de ver consolidada, ela está em curso hoje, a chamada indústria 4.0, né? Se ela for deslanchada com os contornos que os capitais acabam por lhe conferir, nós vamos entrar num novo e profundo ciclo de desantropomorfização do trabalho. Novo. O nosso Lukács mencionou na sua ontologia do ser social, né, que a Revolução Industrial configurou um processo de desantropomorfização do trabalho. Foi com a Revolução Industrial que o trabalho deixou de comandar a produção e se converteu num apêndice dele. Esta é a aquisição mais fenomenal do Marx. O trabalho vivo se converte num apêndice do maquinário industrial emergente, consolidando uma subordinação do trabalho ao capital, onde a autonomia do trabalho, a destreza, ficavam para trás. Nós estamos na iminência de um novo processo mais complicado ainda do que esse que nós vivemos, né, com a Revolução Industrial e depois com as revoluções, as chamadas mutações. Eu não gosto de falar, eu falo só na primeira Revolução Industrial. Eu não costumo dizer a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, até porque o termo revolução merece um tratamento analítico mais qualificado, né? Mas nós tivemos profundas mutações e a mais intensa se desenvolve a partir de 1973, quando esse moinho satânico se desenvolve e ele vai, digamos assim, metamorfosear em profundidade as formas geradoras do valor, as formas de criação do valor. Quando uma parte da sociologia estava dizendo que a teoria do valor ia desaparecer, uma parte não irrelevante da sociologia dizia que a teoria do valor estava em vias da sua desaparição, o capital estava encontrando um novo espaço produtivo espetacularmente inexplorado até então e que se tornou do laboratório em si e por si exemplar dessa mutação tecnológica. Todos nós lembramos que na Revolução Industrial clássica, a principal, digamos assim, característica daquele período do século XVIII, meados do século XVIII, foi o mundo maquínico industrial transformando, né, as sociedades até então agrárias, feudais, aristocráticas, absolutistas, e a Revolução Industrial, com a mecanização, com a proletarização do trabalho, com a geração da mais-valia, né, e a criação de um mercado potencialmente mundial, transformou o mundo. Muito bem. Esse processo tecnológico, isso é muito importante acentuar, né? Por certo, para nós, parece óbvio, mas talvez esse seja um imperativo do nosso tempo. Desde a Revolução Industrial, e este processo se acentua sobremaneira, eu já vou dizer já por quê, né? No período atual, a tecnologia se tornou, né, um modus operandi plasmado por relações sociais do capital, e cada vez mais esta tecnologia, este moinho satânico que não para de se desenvolver, né, mostra o seu completo descompromisso humano-societal. A tecnologia do nosso tempo, em seus grandes contornos,
ela se desobriga em relação à humanidade, e ela tem sido, não a tecnologia em si, porque a tecnologia não é um ser vivo, né? A tecnologia é um arsenal, é um instrumental, né? Que é plasmado por relações de produção capitalista. E as relações de produção capitalista nunca foram tão destrutivas como as que nós estamos vivendo hoje. Então, digamos, esse primeiro movimento, o salto tecnológico do pós-73, gerou uma indústria, uma empresa, uma fábrica, um banco, uma escola, um aparato público, né? Cada vez mais comandado por um maquinário informacional digital que nós não controlamos. Nós temos hoje, para chegar no fim da linha, o mundo do trabalho hoje, onde uma miríade de empresas, as chamadas plataformas digitais, não param mais de se expandir, e elas são comandadas por um algoritmo. Mas esse algoritmo, que ninguém imagine que ele é um ser maquiavélico e que ele se autoprograma para ser o algoritmo da produção do valor e da exploração. Não. Ele é digamos assim, um instrumental, uma razão instrumental comandada pelo capital. Agora, por que este mundo tecnológico se tornou tão profundamente comandada pelo capital? Porque houve, paralelamente a essa primeira mudança, e elas estão muito profundamente articuladas, uma segunda mudança e uma terceira. A segunda mudança ocorreu poucos anos depois dessa explosão pós-73. Foi em 1979, e disso todos nós sabemos muito, eu não vou falar muito aqui, mas o nascimento de uma pragmática e de um ideário, o chamado mundo neoliberal, que foi concebido para implementar uma nova fase de dominação do capital para além da fase do welfare state dos países da Europa avançada, para além da fase do capitalismo de tipo keynesiano, que não só teve vigência na Europa, nos Estados Unidos, mas também em sociedades de capitalismo tardio ou hipertardio como o nosso. E, digamos, este processo foi substituído por um manual de dominação que, eu sinto dizer isso, tomara que eu esteja errado, né? Mas era inimaginável que esse neoliberalismo, pós-79, 40 anos depois, tivesse ganho de modo esmagador por um processo muito complexo. Eu vou tentar dar pistas aqui só no universo do trabalho. Por um processo muito complexo, as cabeças dos indivíduos que trabalham. É como se o individualismo possessivo, propugnado pelo neoliberalismo, tivesse atingido a interioridade das subjetividades despossuídas. A ideia do empreendedorismo, o empresariamento da vida e a conversão de todo tipo de trabalho assalariado. O empreendedor de si próprio é uma das tragédias mais viscerais do nosso tempo. Ou nós enfrentamos essa tragédia, ou nós vamos ter algumas eras mais, algumas décadas mais de trevas. E eu acho que nós estamos vivendo agora, esse não é um tema central da minha pesquisa, mas nós estamos vivendo agora um neoliberalismo de tipo extremado. O caso brasileiro é um laboratório, né? O argentino, também, para pegar os casos sul-americanos, a devastação, né, argentina, nós vimos agora, né? O empobrecimento argentino brutal, o empobrecimento brasileiro brutal,
paralelamente a um processo onde o 1% mais rico se encontra mais rico. E quem comanda este mundo da técnica aparentemente neutra, e quem comanda esse mundo, esse ideário neoliberal, é o capital na sua forma mais destrutiva. É o capital de tipo Frankenstein. É o capital que pegou a pata de um capital, né, o braço de outro, o coração de outro, o rabo de outro, e deu o capital financeiro. Esse é o mais destrutivo. E quando eu digo capital financeiro, eu não estou me referindo aqui tão somente ao sistema fictício, né, ao capital fictício, melhor dizendo, às especulações. O capital financeiro é um processo muito complexo, através dos quais as corporações globais se tornam comandadas pelo capital financeiro. Então, o capital financeiro invade o mundo da produção. A empresa Vale, a Desvale do Rio Salgado, é controlada por um fundo de pensão, seu capital mais forte. Mas está nem aceitar isso. Então, este capital financeiro, que, ao contrário do personagem, né, do Frankenstein, este capital financeiro não tem alma, né, ele concebe o trabalho como custo. E se o trabalho é custo, custo é para ser reduzido onde for possível, eliminado onde também for possível, e fraturado em si e por si, em todas as suas esferas, de tal modo que ele, individualizado, fragmentado, isolado, depauperado, desempregado, subutilizado, ele não tenha um corpo social e político capaz de confrontar o capital. Esse é o projeto. A fusão do mundo informacional digital. Hoje, toda a nossa vida, todas as nossas atividades, é muito difícil nós encontrarmos hoje uma atividade no agronegócio, na agroindústria, na indústria, nos serviços, onde for, que o mundo do smartphone não nos de algum modo nos comanda. Se o século XX foi o século do automóvel, se me perguntasse, professor, como é que você caracteriza o século XX numa frase? Século do automóvel. Bom, como é que você caracteriza o século XXI? É muito cedo. Né? Nem sei até onde vai esse século. Né? Todas as possibilidades, todas as janelas estão abertas, até as do inferno. Mas até o presente, o século XXI, é o século do smartphone, é o século do celular. E ele devastou, revolveu, adulterou e obliterou a nossa vida dentro e fora do trabalho. Posso dar alguns exemplos disso, né? Posso dar alguns exemplos disso que poderiam me ajudar a entender qual é o tipo de trabalho que nós temos hoje e como é que nós vamos tentar sair dessa confusão, né? Não vou perder muito tempo, eu tenho tratado nisso no Privilégio da Servidão, tentei entrar pesado nisso. Nesse livro novo, só quero dizer, adicionando ao que disse a Fabiane, que esse livro novo não é meu, eu sou só o coordenador dele. É um livro de um grupo de pesquisa, são 4 livros já publicados, um grupo expressivo da Unicamp, né? Alunos da graduação, do mestrado, do doutorado,
do pós-doutorado, com pesquisas inéditas, originais, dos mais distintos setores, do aeronáutico ao trabalho feminino no setor portuário, da produção do etanol, né, e do açúcar nos canaviais de São Paulo, até o trabalho docente de educação à distância, que vocês aqui fizeram, a Fabiana e os seus são autores de um capítulo desse livro. Há uma miríade de exemplos, e também dos autores que a gente dialoga no exterior. Há um texto muito rico aqui, fazia tempo que eu queria publicá-lo no Brasil, mostrando o inferno que é a produção do mundo digital. Talvez uma empresa exemplar da produção do mundo digital nós encontramos na China. Veja que, né? Tinha um escritor latino-americano espetacular, Ciro Alegria, que dizia: anjo e lejano es lo mundo. É grande e estranho esse mundo, né? Na China, um país que viveu uma revolução socialista em 1949, de matrizamento, inclusive, radical, se pudesse dizer assim, porque foi uma combinação complexíssima de uma revolução de base camponesa com uma ideologia do proletariado. Não é fácil juntar essas peças. E que hoje não, mas há 20 anos atrás se colocou na linha de frente da exploração do trabalho no mundo. O exemplo da Foxconn, tratada por 3 especialistas, é muito emblemático, né? Porque é só dar um dado disso, então, está citado aqui, como também está citado nesse artigo, como está citado no meu texto aqui, no meu livro anterior. Em 2010, houve 16 ou 17, agora não me lembro, mas foram 17 tentativas de suicídio de trabalhadores jovens da Foxconn. O que fazem esses trabalhadores da Foxconn? São, teu celular não está aí, né, Fabiano? Não, são, é a empresa, não existe um produto Foxconn, existe o produto, da Apple, o iPhone. O iPhone produzido, é montado na Foxconn. Nokia e outras empresas de smartphone global. Aliás, a Foxconn tem uma unidade também no Brasil, né? Mas na China eles chegaram a ter 15, 16 unidades. Eu cheguei a ver uma delas, né? Mas não podia entrar. Uma fábrica, digamos assim, de intensificação ilimitada do trabalho. Na China. Quer dizer, olha que grande estranho ao mundo, hein? Um país que tentou uma alternativa socialista se mostrou como um laboratório da precariedade, que fez com que a classe trabalhadora brasileira parecesse uma elite operária. Há 10 anos atrás, o operariado chinês ganhava metade do que ganhava a classe trabalhadora brasileira, que nós sabemos, não é? Sempre teve um capitalismo pautado pela superexploração do trabalho. Depois de muita luta do operariado chinês, é preciso dizer, muita denúncia, inclusive, e muita luta, não é? O salário do operariado chinês hoje, digamos, está muito perto do nosso, porque houve uma década e meia de lutas intensas do operariado chinês, em geral contra os sindicatos, porque os sindicatos lá são oficiais atrelados ao Estado. E porque o salário médio brasileiro reduziu muito nesses 3, 4 anos, o golpe não era para acabar com a corrupção. Isso aqui, independente digamos assim, dos equívocos, não foram poucos cometidos pelo PT, que não cabe aqui tratar. Mas o golpe não é corrupção. Então, e agora? E agora? E agora? O golpe era para, entre outras coisas, arrebentar o pequeno ganho real muito aquém, mesmo durante o governo Lula, os governos Lula e Dilma, muito aquém do salário imaginado pelo Diese, mas muito aquém. Mas para a nossa classe dominante selvagem, qualquer ganho, bom, nós estamos vendo, de Temer para cá, né? A miséria conquistada foi devastada numa tacada. E é por isso que o salário do operário médio do operariado chinês hoje é parecido com o nosso, está próximo do nosso, porque os chineses cresceram pela luta e o salário da classe trabalhadora brasileira, né, decaiu expressivamente nesses últimos 3, 4 anos. O exemplo que talvez
seja mais emblemático desse cenário que nós estamos vivendo, nós podemos ver, primeiro, no caso do Zero Hour Contract na Inglaterra. O contrato de 0 hora, que agora se esparrama, é uma praga mundial, em todos os países do mundo, naturalmente aqui também, a contra-reforma trabalhista do Temer. Um dos pontos mais nefastos dessa reforma foi a legalização do trabalho intermitente. Agora, meus caros, e minhas caras, agora, salve-se quem puder. E cuidado, porque não é difícil, já há modalidades assemelhadas de professor intermitente no ensino público básico de São Paulo, universidades públicas que estão contratando trabalhadores, professores precários. Trabalho, não trabalho. É como um trabalhador, um jovem operário ou uma jovem operária do McDonald's. No sábado à noite tem movimento? Tem. Vem para cá. Se de repente ele fica esperando para trabalhar no sábado à noite, dá uma chuva e ninguém vai comer esse majestoso sanduíche, assim, cuja culinária é uma obra de arte, né? Como sabemos todos, né? Se ninguém vai comer do fast food, esses trabalhadores e essas trabalhadoras voltam para casa sem sequer a condução que pagaram e muito menos pelo tempo que receberam. É assim tudo. O Zero Hour Contract em inglês era assim, uma massa, uma miríade de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, médicos, trabalhadoras do care, advogados, motoristas, jardineiros, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, são chamados para atender uma plataforma. Mas essa plataforma, claro, as plataformas são também heterogêneas. Há pequenas, médias, mas eu estou falando aqui das plataformas que são gigantes. São essas que digamos assim, que são as mais nefastas. A mais conhecida delas entre nós, ou uma das mais conhecidas delas, que nasceu a partir de modalidades de trabalho como do 0 hora, mas que não é a mesma coisa, é o Uber. A diferença fundamental do contrato de 0 hora para o Uber, isso é uma diferença importante, é que o contrato de 0 hora, eu estou precisando de uma trabalhadora dos cuidados, do care, então eu te chamo para trabalhar como plataforma para você prestar o serviço. Ela pode recusar. Tá? No trabalhador ou a trabalhadora do Uber, ele não pode recusar. Ele recusa, ele não justifica, uma, duas, a terceira vez, ele pode ter o contrato cortado, a sua nota cai. Né? E o Uber, o Cabify, o 99, eles podem, digamos, cortar o trabalho sem justificativa, porque no contrato assinado coloca a possibilidade. Ambos podem descontratar-se. Só que o mais nefasto dessa modalidade de trabalho, e nisso é diferente do contrato de 0 hora, do Zero Hour Contract, é que a empresa Uber, Cabify, 99, elas dizem: nós não assalariamos os trabalhadores e as trabalhadoras, nós os colocamos para atender um consumidor. Eles são autônomos. Então a pergunta que se faz é: são autônomos? São. Vocês já entraram em algum desses carros de transporte privado, chamados pela plataforma, em que o preço foi negociado com o motorista ou com a motorista? Não. Ponto 1, traço fundamental do trabalho autônomo: eu defino o preço que eu vou cobrar pelo meu trabalho. Como encanador, como médico, como o que for. É tanto. Posso negociar. Ponto 2, o motorista do Uber, ou a motorista do Uber, eu vou enfatizar sempre o A, porque você pode pensar no mundo do trabalho sem a divisão sociossexual do trabalho, né? Porque tem clivagens. Mulheres recebem menos que os homens, mulheres brancas recebem menos que homens brancos, mulheres negras recebem menos que homens negros e recebem menos que mulheres brancas, mulheres indígenas recebem, nos países de exploração colonial hispânica, né, recebem menos do que as trabalhadoras brancas e assim por diante. Né?
nesse aplicativo, que em verdade é uma corporação global, praticante do trabalho flexível, há uma extração pura de mais-valia. Mais-valia, mas professor, será que é mais-valia? É, claro, eu tentei no capítulo 2 do meu livro, O Privilégio da Servidão, fazer uma digressão sobre as pistas seminais do Marx, né? Marx nunca imaginou que a mais-valia fosse só obtida no mundo da produção material, ainda que prevalente a mais-valia seja extraída do mundo da produção material. E é óbvio, no tempo do Marx, o espetacular era a extração da mais-valia no mundo da produção eminentemente material. Mas no volume 2 do Capital, não vou voltar a isso aqui, porque eu acho até que na vez passada que eu tive aqui, eu falei um pouco disso, né? No volume 2 do Capital, o Marx bota que a indústria de transporte não cria produção nenhuma, é uma produção não material, como ele diz, e gera mais-valia. É porque o Marx tem uma pista, era um gênio, né? O Marx era um gênio. Não uma figura dogmática infalível, era um gênio, outra coisa. Que duvidava até das suas formulações. Ele vai dizer, a indústria de transporte é fundamental numa dimensão também fundamental do capital, que é a circulação. O capital não é só produção. Se eu produzir 1000 carros e deixá-los nos pátios, esses carros vão enferrujar, e a mais-valia extraída não vai se efetivar. Então, uma mais-valia extraída e não efetivada. Nem lucro vão ter prejuízos empresários. A circulação, o Marx reduzir o tempo da circulação é vital para o capitalismo. A hipótese que eu tenho trabalhado no Privilégio da Servidão, e que alguns dos artigos que constam aqui dão pistas aqui também nesse livro novo, é que o mundo informacional digital, ele reduziu espetacularmente o mundo da circulação. E ao fazer isso, na produção, e ao fazer isso, ele aumentou o lucro e potencializou a mais-valia. Sem falar num ponto que naquele conjunto de mudanças dos anos 73 para cá, o setor que o capital encontrou para impulsionar um novo ciclo espetacular de extração da mais-valia foi o setor de serviços. No século XVIII, no século XIX, o mundo industrial era produtivo para o capital, gerador de mais-valia. O mundo rural, agrícola, tornou-se produtivo para o capital, através do processo de renda da terra, e tornou-se gerador também de mais-valia. Mas o setor de serviços era como que um setor menor, né? O capital não tinha interesse, não é? Grandes interesses de acumulação no setor de serviços. Escola pública, previdência pública, transporte público, judiciário público, encarceramento público. Isso era praticamente inquestionável no mundo do capital. A escola pode ser pública, né? Porque, digamos assim, em alguns dos seus espaços muito importantes, né, o mundo privado operava marginalmente. Nós lembramos que no Brasil, se para os jovens vale a pena, o primeiro movimento que começa a arrebentar a escola pública foi a ditadura militar. Eu estudei na escola pública de 64, 65, 66 e eu percebia como é que iniciou-se um processo de arrebentar a escola pública, né, de primeiro e segundo grau. E naquele momento, a ditadura, por motivos que aqui não dá para trabalhar agora, até porque isso aqui é um excerto, né, a ditadura militar, diferentemente da autocracia protofascista, não é um governo, nós não temos um governo fascista hoje. Nós temos um poder flertando muito fortemente com o Estado de exceção, autocrático e comandado por uma personalidade protofascista completamente desequilibrada.
do desequilíbrio, e eu não penso, mas eu reconheço que isso é um debate aberto e não vou entrar por aí, porque seria uma outra discussão. Eu não penso que esse desequilíbrio seja um traço do governo para ir passando tudo. Não, isso ocorre. Enquanto o desequilibrado diz que as ONGs estão incendiando a Amazônia, né, como é que chama? A Lei da Liberdade Econômica é aprovada. Tá? Né? Como foi a reforma da Previdência. Reforma da Previdência, não. A proposta do fim da Previdência Pública. O que o Congresso está aprovando é a criação de uma massa imensa de intermitentes, precárias, sem nenhuma perspectiva de previdência no futuro. Vai demolir, assim como a demolição do SUS, demolir algo que, bem ou mal, né, o nosso sistema de seguridade social tinha conseguido criar com uma dimensão, digamos assim, universal. Um outro exemplo, além do Uber, nós podemos encontrar, vou pegar os mais expressivos, na Amazon. Né? A Amazon começou, aliás, eu não sei se vocês viram, eu sugiro para vocês, é que eu sou um pouco incapacitado para as técnicas digitais, montar um negócio assim no mundo digital, para mim é um pouco abstrato, entende? Eu quero atribuir a essa minha insuficiência um traço geracional, para me compensar, tá certo? Por isso eu disse, né? Disse e lavei a minha alma. Tem um vídeo que está rodando que é espetacular. Eu não lembro por que empresa que ele foi feito, é por uma dessas empresas, que começa assim, 2008, fotografia dos principais 20 empresas globais. Toyota, Ford, General Motors, IBM. Só que é um vídeo que ele não para, ele está turbinado. Como o Capital, turbinado. Está rodando. Toda vez que cai a Toyota, sobe a General Motors, cai a General Motors, sobe a Ford, cai a IBM, sobe, e assim vai. E assim a dança das grandes corporações. Coca-Cola lá em cima, tá certo? De repente, nos últimos 3, 4 anos, começa a aparecer Google e Amazon aqui embaixo, das 20 primeiras. E aí é espetacular, porque ele vai Em 3 anos, ela sai de uma empresa quase inexistente, tá certo? Para uma que está no topo, né? E são vários dados, lucros, etc. O lucro das empresas, Google, Amazon. A Amazon, por exemplo, veja, esse é um laboratório da empresa moderna ou pós-moderna do capital destrutivo do nosso tempo, do capital da era financeira. Trabalhadores, há depoimentos, trabalhadores e trabalhadoras que andam 24 a 25 quilômetros por dia dentro dos armazéns da Amazon. Porque quando você compra um produto, você compra um livro, por exemplo, alguém tem que recolher aquele livro, embalar, etiquetar. Quando você compra um produto, né, nessa miríade de armazéns que o e-commerce da Amazon tornou a mais poderosa do mundo hoje, você vai ter gente andando e catando produtos. Em algumas áreas, a inteligência artificial já está substituindo essas atividades humanas. Em outras não. E a própria Amazon tem nos Estados Unidos já lojas onde você entra e sai e não encontra um trabalhador e uma trabalhadora lá dentro. Você compra, você entra, né? Você já tem capturado o número do seu vínculo com aquele aplicativo da Amazon. Você escolhe o produto, você sai, ele lê esse produto e ele já vai na tua conta. Então veja, como o Uber, a mesma empresa que explora brutalmente os trabalhadores e as trabalhadoras nas formas as mais violentas da fisicidade do seu corpo produtivo,
já vislumbram nos setores onde isto é possível, né? Um trabalho, uma empresa, uma loja sem trabalhador ou sem trabalhadora nenhum. Como a gente já é normal nos hipermercados europeus, você vai, faz a compra, passa no caixa e não fala com nenhum trabalhador. Você precisa de uma informação, é mais difícil, porque você não precisa do trabalhador ali. Isso não significa, eu vou tentar chegar a isso mais no final, quando eu falar do projeto trágico da indústria 4.0, isso não significa que, olha, finalmente nós vamos ver um capitalismo sem nenhum tipo de trabalho. Não. E sabe por quê? Esta foi a aquisição fundamental do Marx. E vai demorar para o Marx ser negado nesta sua tese fundamental. O capital não se valoriza sem trabalho humano. Mas o maquinário informacional, o maquinário tecnológico, informacional, digital, potencializa a enésima o valor criado, tá certo? Na produção pelo maquinário. Então o maquinário, esse é o grande erro do Habermas. Quer dizer, o grande erro entre tantos. Vale para o Habermas aquilo que o I.B. Thompson atribuiu ao Althusser, né? O Habermas é uma pletora de enganos. No que diz respeito à questão da vida social, não vou tratar de coisas que eu não tenho competência, mas as críticas que ele faz ao Marx, por favor, né? Quem leu sabe, caramba, não é por acaso, eu já citei isso muitas vezes no meu livro Sentido do Trabalho, eu cito isso. O Habermas não faz uma citação no original, no seu livro A Teoria da Ação Comunicativa da obra do Marx. O Weber é tudo no original, e sabemos nós que o Habermas não tinha muita dificuldade em ler o original alemão do Weber. Era o mérito do Habermas ler em alemão, certo? Ele aprendeu desde pequenininho, tá? O Marx não aparecia. Só que, um outro exemplo do celular, eu acho que o meu celular está guardado aqui, mas eu vou buscar ele aqui. Outro exemplo que é muito importante. Mas o mundo do celular acabou com o trabalho vivo. Tem sociólogo do trabalho que repete. Alguém fala isso na Europa, o pessoal vai repetindo aqui como um papagaio. Qual é o primeiro trabalho sem o qual isso aqui não existe? Qual é o primeiro trabalho sem o qual isso aqui não existe? Fala. Como? Alguém falou? Quem falou aqui? Fala mais alto. Isso, extração mineral. Sem ralar os braços, os corpos, a alma, o pulmão na extração mineral, não tem mundo digital. Tá certo? Sem ralar nas minas na China, nos países asiáticos, na África do Sul, na América Latina, em Ontário, no Canadá. É verdade que a Europa, né, eliminou, foi fechando nessas últimas décadas quase todas as suas minas, jogando para o sul do mundo, que é uma indústria suja. É uma indústria suja. Mata, polui, destroça, morrem gente, morrem trabalhadores. Lembra aqueles 30 e tantos chilenos recentemente, né? 3, 4 anos atrás, o martírio que foi para tirá-los com vida daqui. E tem mais uma coisa elementar. Se eu ligar essa porcaria aqui, o que eu estou mexendo para fazer ele funcionar aqui? O que eu estou mexendo? Não tem. Então tem que tomar muito cuidado com essa coisa de fim de trabalho. Acho que muito modestamente, muito claro, né, os limites dos nossos trabalhos, né? Acho que no Adeus ao Trabalho, no sentido do trabalho, eu ajudei a demolir essa tese grotesca e eurocêntrica de que o trabalho ia desaparecer. Um autor, olha como o mundo gira e a Lusitana roda. Né? Isso que é da minha geração, lembra, era uma transportadora que, né? Lembra de Amada Moura? Quer mudar, que ele liga para a Lusitana, mas ela é na cara, mas ela fazia a mudança direitinho. Né? Um autor que eu prezei tanto na minha formação básica, o Adam Schaff, um autor marxista, polonês, que tem livros importantes de história e verdade, escreveu um relatório para o Clube de Roma em 1985,
Um autor marxista, tá, aquela vertente de marxismo ultramoderado que de repente está muito perto do colo da burguesia, não é o nosso forte. Mas o Adam Schaff era muito qualificado, ele escreveu um livro em 1985, para fazer uma conferência que virou um livro no Clube de Roma, Sociedade Informática, que ele dizia, no século XXI não mais teremos proletários do mundo. A sorte do Adam Schaff é que ele morreu para não ver esse telefone. Porque, veja, a gente tem um dos imperativos do nosso tempo, a tecnologia. Faltam 10 minutos? Eu estou na introdução. Amazon, Amazon. Na Itália, salário pago por voucher. Nós estamos vendo, a capa desse livro é verdadeiramente primorosa. Eu posso falar porque não fui eu que fiz, eu que escolhi. Primorosa. Aliás, a contracapa do livro tem uma homenagem ao jovem que morreu entregando há um mês atrás alimentos. A empresa que o contratou, não se responsabilizou pelo seu atendimento. A empresa que ele estava entregando a alimentação não se responsabilizou pelo seu atendimento. O SUS da era do PUS. Estão entendendo a minha metáfora rude, né? A era do PUS. Nunca tinha pensado, não. Estamos na era do PUS. Do pusilânime. Não atendeu. E um motorista do Uber também recusou-se a transportá-lo para o hospital, utilizando uma questão judicial verdadeira. Eu não posso botar uma pessoa que está entre a vida e a morte no carro. E o indivíduo, algumas semanas, foi atendido, precariamente, horas depois, alguns dias depois, ele faleceu. Essa modalidade, então, de trabalho, que não para de se expandir, ela só foi possível pela monumental transformação dos serviços em commodities, em mercadorias. E eu nunca aceitei a tese, em nenhum livro meu vocês vão entender, ver lá, a sociedade de serviços pós-industrial. Só diz isso que não leu o Marx. Se tivesse lido o Marx, não teria uma besteira dessa. Sabe por quê? Porque existe hoje uma coisa espetacular que é a indústria de serviços. Ou será que esses serviços que nós estamos vendo não são um modo capitalista de produção nos serviços? Agora, quem disse que o Marx diz que a indústria é só quando há transformação da matéria? Esta é a indústria principal, é a indústria de transformação. Mas o Marx chamava de indústria, no Capital, volume 2, a indústria de transportes, não a automobilística que monta, a indústria que a gente pega aqui o ônibus, o busão, vai lá e desce. Essa indústria de transporte, ou seja, o transporte coletivo, é uma indústria. O Marx falava na indústria das comunicações. O Marx falava na indústria de armazenamento e estocagem, que era vital. Se você, por exemplo, tem uma empresa importante mundial que pesca e vende a pesca no mundo, você tem que, na indústria da pesca, você tem dois elementos básicos, sem o qual essa indústria está fadada ao insucesso: estocagem preparada e transporte rápido. Entendeu? O resultado que nós temos, né, é que o trabalho online digital, que produz iPhone, iPad e similares, não pode existir sem um trabalho manual, mas ele pode expulsar dezenas de milhares ou mesmo de milhões de trabalhadoras e trabalhadores do mundo da produção que não encontram trabalho. No caso brasileiro, eu me lembro que Ribeirão Preto fez uma proposta de Uber da educação. Vamos contratar professores para substituir lá a prefeitura de Ribeirão Preto, público, setor público. Os professores já esculhambaram a proposta. Está lá, Uber, professor delivery. Né? Terceirizados, subcontratados, flexibilizados, tempo parcial, intermitentes, teletrabalho,
É imenso, é imensa a miríade, um mosaico de formas de exploração do trabalho para extrair. Os ingleses diriam that's the question, para extrair simultaneamente a exploração e a expoliação do trabalho. Exploração e expoliação. O século XXI é o século da exploração e da expoliação. Não está no meu livro O Privilégio da Servidão, mas eu continuo trabalhando com esse tema. Ele deu uma hipótese muito provocativa, que eu vou desenvolver. Ela é uma hipótese de combate. O que nós estamos fazendo aqui é reflexão e combate. Nessa altura da vida, fazer só reflexão está difícil, né? Porque daqui a pouco não tem mais nem espaço. Eu estava onde? Na Acrópole? Pensou? Professor da Acrópole, professor titular da Acrópole. E se ela mudar de nome, ela vai ficar Escrópole. Já pensaram? Vai mudar de nome, não é meu. Eu perdi, você tem um exemplo, eu perdi o que eu estava falando. Mas antes disso... Reflexão e combate. Isso, eu não vou lembrar o ponto que eu queria chegar agora, porque às vezes o inusitado vem e a gente perde o que estava dizendo. Né? Lembrei, a hipótese que eu estou trabalhando. Né? Se eu pudesse formular uma hipótese provocativa, eu diria assim, ó, o capitalismo de plataforma, né, é a expansão do valor, da mais-valia, do trabalho, de forma ilimitada. Porque nela, eu estava falando da Amazon e esqueci disso. Né? A Amazon hoje não é mais só para compra e venda de livros ou de produtos. Ela tem plataformas no mundo inteiro que ela tem trabalhadores e trabalhadoras disponíveis para atender qualquer trabalho. Se eu quiser traduzir um texto meu para o chinês, eu posso entrar numa plataforma da Amazon e procurar um tradutor para o chinês. O que a Amazon vai levar nisso? O que leva o Uber. Só nessa relação de compra e venda de trabalho, ela se apropria de um excedente de trabalho. O capitalismo de plataforma, a provocação é essa. Né? O capitalismo de plataforma, que existe na era da financiarização da economia, do neoliberalismo extremado, e na era da revolução permanente, é uma revolução, perdão, é uma reestruturação permanente do capital. Esse capitalismo de plataforma assume cada vez mais, tendencialmente, o modo de ser do trabalho. 10 anos atrás nós falávamos em walmartização do trabalho. Hoje o tema mundial, tem feito debate em vários países do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você falar em uberização do trabalho, todo mundo vai entender do que você está falando. Porque é uma praga mundial. Maior ou menor, tá certo? Maior praga em relação ao trabalho. Porque a Uber poderia ser uma empresa, né, que reconhecesse que ela se funda na exploração do trabalho, ela comanda o algoritmo, ela comanda o trabalhador ou a trabalhadora da Uber. Não, é espetacular, né? O trabalhador ou a trabalhadora entram com o carro, fazem o seguro do carro, mantêm o carro limpo, cuidam da sua alimentação, cuidam de tudo que diz respeito ao dia a dia do trabalho. E depois de uma corrida perderam no mínimo 25% do valor da corrida, que é o quanto que a plataforma já extrai. O capitalismo essa é a hipótese provocativa, o capitalismo de plataforma, ele está tendo similitudes com a protoforma do capitalismo. Uma vez eu estava falando isso em inglês, só que eu estava falando com tradução simultânea. Quando eu falei isso, a mocinha olhou para mim e falou: pô, professor, acho que ela teve vontade de me chamar daqui FP, sabe? O capitalismo, esse cara é louco. O capitalismo de protoforma é a protoforma do capitalismo. Eu falei: não, calma que eu vou te explicar. Eu estava falando em português, até porque no inglês eu ia fazer uma confusão desgraçada para falar assim.
E a tadinha lá da tradutora também, com toda a experiência de tradução simultânea, deu um nó na cabeça dela. Qual foi a protoforma do capitalismo? O que é a protoforma do capitalismo? O que é a protoforma do capitalismo? Mas que dizer? O que nós podemos dizer que foi a protoforma do capitalismo? Ninguém quer falar nada? Nem arriscar? Fala, vamos chutar. E nem na Globo, vale tudo. Eu sou físico. Mas você físico pode ajudar, sim. Qual foi a forma primeira do capitalismo? A forma primeira. Não devemos a Marx mais essa aquisição. É a acumulação primitiva. A acumulação primitiva foi a protoforma do capitalismo, a pré-forma do capitalismo. Antes do capitalismo chegar à indústria, extrair mais-valia, com base no trabalho livre e no trabalho assalariado, o capitalismo viveu do sangue e da exploração do corpo produtivo dos trabalhadores e trabalhadoras, dos negros e das negras do mundo colonial, ou dos índios e das índias do mundo colonial hispânico. Exploração e espoliação, diz o Marx. Tucur. No Capital, eu me lembro de umas coisas que mais me impressionou quando eu li a primeira vez o Capital. Marx: não teria ocorrido a Revolução Industrial na Inglaterra não fosse o ouro da América Latina. Está lá. Não lembro a forma, porque vai lá, vão 40 anos que eu li pela primeira vez isso. Acumulação primitiva. Então a protoforma do capitalismo foi a acumulação primitiva. Qual é a proposta que eu estou sugerindo aqui, que eu vou explorar mais? O capitalismo de plataforma do nosso tempo se funda na exploração e na espoliação no tempo em que a tecnologia chegou ao máximo. Quantas horas trabalha um trabalhador em média do Uber? No mínimo, em média, 11, 12 horas. A quanto chega? 18 horas. Quanto tempo trabalha um menino na moto, no iFood? Aí a força da casa. No iFood, no Rap, na Globo, Uber Eats. 24 horas. Quem fala 24 horas? Isso, conectado 24 horas, ele não pode desconectar. Vocês já viram aquele Gig Economy, a uberização do trabalho? Aquele documentário do Caju, do Cauê, são dois jovens, muito bonito o documentário. Tem uma cena que mostra um cara arrebentado, de um desses trabalhadores desses aplicativos de moto. Ele está com o joelho arrebentado assim, todo costurado. Aí o diretor do filme pergunta: e o seguro para ele? Ninguém viu esse filme ainda? Não? E falaram ontem, que eu participei de um debate da Unicamp, anteontem, que se você entrar na Globo News, ele passou, tem um espaço da Globo News lá que é possível acessar. Quem falou foi o próprio cineasta, né? Um diretor local, chama Caju, eu não lembro o nome dele inteiro, todo mundo chama ele de Caju, bem jovem, muito jovem. Perguntaram, a parte que mais me impactou, já vi duas vezes esse filme, ele pergunta para o jovem: e o seguro? O cara está arrebentado dentro da cama lá. O cara fala assim: seguro? Que seguro? Seguro? Que seguro? Aí ele completa: o seguro da moto eu não pude pagar, porque o que eu ganho da moto, eu não penso nele. Então o trabalhador proletário de serviços dessas plataformas globais, ele não tem o seguro de vida, ele não pode ter, como ele diz, mas ganhando o que eu ganho, como é que eu vou ter o seguro da moto? A sorte de dizer, arrebentado, é que eu bati num carro que tem seguro e ele vai me dar a moto ou não. Então a própria forma do capitalismo, a própria forma do capitalismo é uma espécie de... o capitalismo de plataforma é uma espécie de protoforma do capitalismo. Bom, para tentar fechar, qual é o trabalho do nosso tempo e o que nós podemos fazer? Mas, se dá mais 10 minutos, eu não controlei muito quando eu sempre ponho meu relógio na mesa.
Sempre olho a hora que eu começo, só que eu não anoto, eu esqueço. Não é fazer um fetiche, né? Eu olho o relógio, entendeu? Mas que porra de hora que eu começo. Então o relógio não adianta nada. Eu falei que é uns 40 minutos jamais. Né? Tá. Então eu vou tentar fechar. Nós estamos na iminência do pior. Nós estamos na iminência, se eu tiver alguma razão na ideia do capitalismo de plataforma como protoforma do capitalismo, nós estamos adentrando numa nova era da desantropomorfização do trabalho. Por quê? Porque nesta nova era do capital financeiro e informacional digital, que assume uma dimensão planetária, o trabalho, cada vez mais, como eu já falei aqui, flexível, intermitente, informal, terceirizado, desprovido, flexível. Cada vez mais ele se expande no setor especularmente lucrativo, que é o setor de serviços, que se capitalizaram. Eu entendo, isso é uma nota conceitual, eu entendo por indústria um ramo de atividade econômica que passou a sofrer uma processualidade capitalista. Por isso que eu aprendi assim com Marx, chamo de indústria de serviço, e nunca de sociedade pós-industrial. Porque a indústria de transformação não é o único modo de ser da indústria. Aliás, o Marx explicou que também a agricultura tem uma indústria capitalista dentro da agricultura, e hoje ela é tão explosiva que chama-se agroindústria. Né? Esta processualidade digital e informacional do mundo financeiro está presenciando uma nova fase de profundas mutações com o advento da denominada indústria 4.0. Eu desenvolvo um pouco isso no privilégio da servidão. É uma propositura que nasce na Alemanha em 2011, concebida para gerar um novo e profundo salto tecnológico no mundo produtivo, e estruturada a partir das tecnologias de informação e comunicação que se desenvolvem seriamente. O que vai significar essa chamada indústria 4.0? A principal consequência para o mundo do trabalho vai ser a ampliação do trabalho morto, tendo maquinário digital, entre parênteses. Eles chamam assim, o Capital fala assim, a internet das coisas, a inteligência artificial, a impressão 3D, o Big Data e toda essa parafernália maravilhosa do mundo, da tecnologia do nosso tempo, né, como dominante condutor de todo o processo fabril. O resultado disto será, desde logo, uma inevitável redução do trabalho vivo, através da substituição das atividades tradicionais e mais manuais por ferramentas automatizadas e robotizadas sob o comando informacional digital. Sabe qual é a diferença? Numa fábrica ou numa empresa qualquer, tenho eu, ela e ele. Tá? Eu preciso de fazer um trabalho, eu peço a você, como é que você chama? Zananglia. Zananglia. E a Zananglia pede para o Bosco. Para o Bosco completar, vamos dizer assim. E o Bosco prepara o material, devolve para você e você me devolve. Nós três estamos nos interagindo. A indústria 4.0 é chamada internet das coisas, significa que a máquina A, não mais o Ricardo, a máquina B e a máquina C vão interagir pela internet. Nós interagimos hoje com essa geringonça aqui, né? Um ser humano e uma máquina. Não, vão ser máquinas conversando com máquinas. Então, nesta tacada, a máquina A pede a máquina B, a máquina B, por exemplo, a máquina C, ou talvez possa eliminar a figura do terceiro. E o que vai acontecer? Nós três vamos perder nosso trabalho. Ah, professor, mas puxa vida, mas é bom o mundo digital, tecnológico, bom para quem? A disputa da Huawei chinesa com a Apple nos Estados Unidos, em torno da 5G, é uma questão que diz respeito à humanidade ou uma luta feroz entre corporações? Entendeu? A inteligência artificial, não estou simplificando, eu não tenho dúvida que a inteligência artificial, né, vai ser suplementar e adicional em muitas atividades da medicina, né, para citar aquelas relevantes. Mas é uma coisa, a primeira pergunta que eu fiz é o seguinte: deixa eu só entender, os médicos
e a inteligência artificial na medicina vão ser utilizados só no Einstein, no Sírio-Libanês? Será que eles vão para o SUS também? Essa é a questão. Não é contra, não tem. Eu sempre levava uma professora, mas você é contra a tecnologia? Por favor. Quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu digitei a tese. O primeiro capítulo tinha, por exemplo, 40 páginas. Puta, levei uns 4 de e-mail. Ali não digitei, datilografei. Depois, eu estou brincando aqui, é um exemplo, né? Depois eu tive 3 ideias maravilhosas que implicavam em reescrever 3 parágrafos. Se eu estivesse em casa, eu diria F. O que eu vou fazer agora? Agora, essa ideia não é genial, não vou incluir. Porque cada ideia nova implicava em redigitar tudo, redatilografar tudo. Hoje você põe no computador, você bota lá, abre um espacinho, pronto. A única coisa que você vai imprimir, que vai fazer, é imprimir de novo se você já tiver feito a impressão primeiro. Ou seja, você vai perder algumas folhas de papel. Então, nesse exemplo que para nós, que fazemos trabalho intelectual, foi uma verdadeira transformação, né? Tem que digitar a página quando você queria errar uma coisa, porque se você quer adicionar 5 páginas e já está tudo numerado, você tem que fazer tudo de novo. O problema é, tá certo? Que esse mundo, digamos assim, digital, tá? Mais robôs, mais máquinas, invadindo definitivamente o mundo da produção em sentido amplo, seguem a lógica das corporações e da expansão do capital, da autoexpansão do capital. Então, o imperativo, aspas, vai brincar com... Não vou brincar com palavras, não. Eu ia falar imperativo categórico, mas alguém ia falar lá, vem kantianismo. Não. Do nosso lado não vem, não. O imperativo do nosso tempo, tá certo? É impedir que a tecnologia, que hoje é exclusiva, ou exclusiva não, é essencialmente controlada e plasmada por relações sociais que moldam o sistema de metabolismo social do capital, torne-se, tá certo? Se reconverta numa tecnologia humano-social. A tecnologia não é uma invenção do capitalismo. Quando nas comunidades primitivas, né, alguém conseguiu de uma pedra aquecida fazer um ferro, e aquele ferro deu uma faca, um martelo. Isso é um invento tecnológico espetacular naquele momento. O problema é que o capitalismo faz da invenção tecnológica o moinho satânico da disputa entre as corporações globais, sob o comando financeiro, que são destrutivos. E eles estão um pouco se lixando, tá certo? Se o trabalho vai desaparecer ou não. Entende? Pouco se lixando. Né? No passado tinha assim, quem vai pelo menos fazer a sopa das 5, entende? E sopa das 5. No meu tempo tinha assim, como é que chama? Associação Cristã de Moças, associação, as senhoras cristãs que cuidavam da assistência. Hoje tem o neô-neô. O neô-neô. O neopentecostalismo que está pegando na devastação pesada. Bom, o resultado, para finalizar, tá certo? É que novas atividades tendem a se ampliar, é verdade, nos polos mais qualificados, informacionalmente, os chamados trabalhos aspas. Olha a sociedade que nós estamos criando, os mais criativos, os mais aptos para operar com esse novo maquinário da indústria 4.0, esses trabalhos serão criados. Ao mesmo tempo que esse processo técnico-informacional digital vai eliminar, nas áreas onde isto for lucrativo, uma forma crescente e incalculável de força de trabalho. Outras áreas, isso é uma diferença importante no norte e no sul do mundo. No norte, né, a força de trabalho, o seu valor, o seu custo, melhor dizendo, é maior. No sul do mundo, o custo da força de trabalho é muito mais baixo. Então é evidente que a indústria de ponta tecnológica terá mais incidência no norte do que no sul. Só que muitas unidades do sul vão perder sentido. Por isso nós estamos vendo no Brasil já há uma década e meia, pelo menos, uma regressão, tá certo? Para um país que foi uma indústria pujante, para um país
do agronegócios e da produção de commodities. O Brasil hoje é produtor de commodities e do agronegócio, né? Um franco processo de industrialização. E a chamada 4.0, a primeira, dizem eles, foi a Revolução Industrial. A segunda foi a Revolução Eletrônica. A terceira foi a primeira mutação digital dos anos 70. A quarta vai ser a microeletrônica. A quarta é essa do nosso tema, a cyberindústria do século XXI. Né? Bom, se não fosse grotesco, eu ia citar o Lexo empresarial, não vou, todo mundo conhece, mas vou dar um exemplo. Sabe um tipo de profissão que está sendo criada? Coach. Alguém sabe o que é o coach? O que é? Explica para quem não sabe. Aquele que não sabe nada. Aquele o quê? Não sabe nada. Que não sabe nada e engana todos. É aquele que vai dizer, por sofrer a depressão do desemprego, sofrer os assédios sociais, os vilipêndios, os adoecimentos e o desemprego, que ele vai poder dar alguns conselhos para que este, em depressão, em vias do suicídio, possa... E veja, é tão complicado que ele vai tirar o emprego de gente séria, como os psicólogos e os psicanalistas. Qual é o desafio que se coloca então? E essa tendência da uberização do trabalho digital, né, ela atingiu o judiciário, só para vocês entenderem, na justiça do trabalho hoje, ou na justiça em geral. Se você entrar com uma ação e botar lá um algoritmo programado para ler todas as ações que foram julgadas naquela vara judicial, em cima daquele tema, em pouquíssimo tempo, pouco mais do que alguns minutos, sairá uma decisão judicial da inteligência artificial sem juízo. Bom, eu podia dizer, bom, na era da Vaza Jato seria até bom, né? Mas é claro que né? Nem todos os gatos são vários. Né? O desafio, então, do nosso tempo, e com isso eu vou terminar, né? É recriar um novo modo de vida. Chega de deixar da esquerda ficar com medo de falar o que ela quer fazer. Ela até esqueceu o que tem que fazer. Por suposto, nós sabemos disso. A extrema-direita botou a sua tropa na rua. Esta figura, tá certo, que ganhou a eleição, pode ser acusada de tudo, menos de estelionato eleitoral. Estelionato ele não fez. Todo mundo já sabia que o desequilíbrio era o seu modus operandi, tá certo? O anti-negro, o anti-homem, o anti-questão ambiental, tudo isso nós sabíamos. O único traço de embuste eleitoral foi dizer que ele era um candidato antissistêmico. Bom, mas também para acreditar nisso precisa ter um traço de pré-sistêmico na subjetividade para acreditar num antissistêmico, que é o resultado, né, de um núcleo assim, né, um lumpen do sistema. Nós temos um governo de tipo único. Nós estamos obrigados, então, a rediscutir que sociedade nós queremos para o século XXI. Se eu tiver certo na minha análise aqui, tomara que eu esteja errado. Podemos esquecer a era da conciliação. Tá? Sabe assim aquela coisa? Vamos chamar todo mundo aqui, que não é possível ganhar todo mundo, eu sou amigo de todos, vai dar para todo mundo. Tá bom. E não só aqui. Acabou. Qualquer projeto social-democrata sério, europeu, está sepultado há muito tempo. Talvez a última tentativa de um projeto social-democrático europeu que mostrou que já era impossível foi o Mitterrand. Primeiro ano, o Mitterrand dizia que de repente já estava no colo do neoliberalismo. É simples assim. O Hollande, como é que chamava o outro? O Hollande substituiu quem na França mesmo? Como é que era o nome do Sarkozy? Qual é pior? Qual é o neoliberal? Os dois. O Hollande dizia na sua campanha que ia acabar as invasões francesas dos outros países, porque a França, primeira semana do seu governo, como uma área da África
de influência importante do capital francês, sofreu algum risco e interveio nessa área, entendeu? É a mesma coisa, é como se dissesse assim, as personificações do capital ou fazem isso ou caem. Nós estamos obrigados a redesenhar um modo de vida de novo tipo. A questão do trabalho é vital. O trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. E o trabalho que estrutura a humanidade não pode conviver com o capital. 2. A questão ambiental não é uma questão, vamos tomar cuidado, né, porque daqui a um tempo nós não vamos respirar mais. Nós não estamos mais respirando direito. Aqui. Tá? Tudo seco, tudo queimando, tudo fervendo. Mas não é só aqui. Quando fui à China 3 anos atrás, primeiro dia na China, estava com uma dor de cabeça. Falei, meu Deus, essa dor de cabeça, vim morrer aqui na ponte de Patinho. Viajei o mundo inteiro. Você olha, quando você olha em São Paulo, e você chegou lá em Xangai, eu falei, meu Deus do céu, em 24 horas nós cruzamos o mundo. Claro, a maioria, uma parte importante da população chinesa usa. Bom, falar de tragédia ambiental nesse país é brincadeira, né? Nós estamos. Eu acho que o Deus, o Senhor não é brasileiro. Desde 1º de janeiro aqui é que a coisa só zebra. Eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe era católica, era muito simples. Minha mãe, eu devo muito do que a minha vontade de estudar a ela. Mas quando perguntava para minha mãe se ela era católica, ela não tinha conversa. Ela dizia, eu sou católica, apostólica e romana. Muito simples, ela não era conservadora nos hábitos, dos valores, a pessoa era escriturária pública. Né? Pois bem, no mundo que nós estamos vivendo, tá? No universo que nós estamos vivendo, tá? No nível de destruição que nós estamos vivendo, né? Não é possível a gente deixar de pensar em quais são as questões vitais. A questão de gênero, por exemplo. Tinha um tempo que muitos marxistas, homens e mulheres, defendíamos a emancipação do homem, né? Como se o homem enfeixasse um complexo, né, humano, né, que tem sexo diferenciado. O Mesaros tem uma sacada já tem bastante tempo, ele tem umas pistas bacanas, o nosso velho amigo que se foi. Ele dizia assim, no socialismo que ele criticava muito, e vale lembrar que o Mesaros nasceu na Hungria, um país, aspas, tidos como socialista, ele sempre recusou essa caracterização. Ele dizia assim, nos países, né, pós-capitalistas, a contradição capital e trabalho, ela, de certo modo, ela subsume e ela oblitera as outras contradições de gênero, de geração, de raça, de etnia. Quando a contradição capital e trabalho dá uma afrouxada, dá uma melhorada, explodem as outras contradições. É espetacular, porque também nesse ponto Marx, foi no Marx que eu li, que a opressão do homem sobre a mulher é a primeira forma da luta de classe. Dizer que o Marx não enfrentou a questão do gênero, para complexar, o Marx não enfrentou, a Rosa Luxemburgo também não. Muitas mulheres também não. Claro, eu conheço as limitações. Agora, dizer que a contradição, dizer que a opressão do homem sobre a mulher no espaço do lar é a primeira forma de expressão da luta de classe, não é uma coisa pequena. É possível de pensar num socialismo no século XXI no Brasil sem a contribuição negra? Sem a experiência comunal do Quilombo dos Palmares? Sem a experiência do trabalho comunal indígena? Dizem que nós somos descobertos em 1500 e que a Europa nos trouxe a civilização. Escambo, mercadoria, lucro e exploração. Deixa essa civilização um pouquinho para lá. Nós temos que recuperar, redesenhar uma vida dotada de sentido. Isso nos obriga a repor a questão do socialismo.
Né? No meu modo de entender, não é recuperar as experiências derrotadas do século XIX e XX. Essas foram derrotadas. A gente não sabe ainda muito bem por quê. Mas dizer que o socialismo foi derrotado, quando ele não pôde ser vitorioso, quantos séculos o capitalismo levou para se tornar dominante? Quantos séculos? No mínimo 3. Séculos XV, XVI, XVII, XVIII, 3, 4. Se eu quiser voltar ao século XIII, na crise da Idade Média, já vão mais 5 ou 6. Se eu fosse cruzadas, né, século XI, com o primeiro sinal de um comércio, né, transnacional, eu vou dizer, bom, 6 séculos. O capitalismo não foi vitorioso no primeiro século. Né? O socialismo também não foi. E último comentário. A mais espetacular das revoltas socialistas que nós tivemos foi aquela que foi derrotada pelo inimigo externo, que se juntou para destroçar os revoltosos. Foi a Comuna de Paris. Viva a Comuna de Paris e que o século XXI seja diferente dessa tragédia que nós estamos vivendo hoje, tá?